Saudações pessoal, eu me chamo Vinícius, esse é o primeiro vídeo do canal, onde vamos iniciar uma série sobre o Brasil, inicialmente abordando o descobrimento e o período de colonização do Brasil. Primeiro nós devemos entender o contexto do período em que se iniciou a colonização do Brasil. No século XV, a Europa passava por transformações marcantes, como o fim da Idade Média e o início do Renascimento, que foi o período caracterizado pelo ressurgimento do interesse da cultura clássica e pela expansão marítima. Nesse contexto, Portugal se destacou na busca por rotas comerciais diretas para as riquezas das Índias, pois as rotas tradicionais eram controladas por intermediários muçulmanos e venezianos, o que encarecia os produtos. Nesse período, a Espanha também iniciou seu processo de exploração marítima, visando aumentar o seu domínio pelo mundo. Isso resultou em diversos conflitos entre os dois países. Para evitar esses conflitos, ambos assinaram o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo em esferas de influência. Portugal obteve a Rota Sul, o Atlântico, e a Espanha a Rota Oeste, as Américas. Isso explica a colonização do Brasil por Portugal. Para incentivar a exploração, os monarcas ofereceram apoio financeiro direto, privilégios comerciais e recompensas, como títulos nobres e terras, aos exploradores bem-sucedidos. Além disso, promover a disseminação do cristianismo e a colonização das terras descobertas como parte de seu projeto de expansão e controle. Pedro Álvares Cabral, um nobre português nascido por volta de 1467, era um experiente navegador. Ele tinha participado anteriormente de expedições à África e à Índia. Sua experiência e conhecimento naval o tornaram uma escolha natural para liderar a expedição que iria explorar novas rotas comerciais. Em março de 1500, ele liderou uma frota de 13 navios com destinos à Índia, seguindo a rota traçada por Vasco da Gama. No entanto, desviados por correntes oceânicas desconhecidas, a expedição fez uma descoberta inesperada em 22 de abril de 1500. Eles avistaram o que mais tarde seria chamado de Monte Pascoal, na costa do que hoje é o estado brasileiro da Bahia. Essa descoberta foi uma surpresa, já que a expedição não tinha a intenção inicial de alcançar a terra que mais tarde seria chamada de Brasil. Quando os exploradores portugueses chegaram à costa, eles encontraram nativos brasileiros, provavelmente tupiniquins e tupinambás. Inicialmente, houve um contato pacífico e os exploradores trocaram presentes com os nativos. No entanto, os registros históricos também indicam que houveram conflitos ocasionais, já que os portugueses estavam buscando recursos naturais como o pau-brasil. Após o desembarque em Porto Seguro em 26 de abril de 1500, o frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa do Brasil. Este evento religioso marcou o início da presença cristã na região e simbolizou a intenção dos portugueses de cristianizar as terras recém-descobertas. A missa foi realizada em uma simples cruz de madeira erguida na praia, e os nativos brasileiros observavam com curiosidade e respeito. Portugal mostrou pouco interesse imediato em explorar ou colonizar as terras recém-descobertas. Isso ocorreu em parte devido à priorização das rotas comerciais para as Índias, que prometiam lucros mais imediatos e eram consideradas mais estratégicas na época. Nesse estágio inicial, o Brasil permaneceu relativamente negligenciado por Portugal. Não houve uma ocupação organizada da região e as terras não eram vistas como fonte significativa de riqueza ou oportunidade. Como veremos posteriormente, isso começou a mudar com a implementação do sistema de capitanias hereditárias. A divisão do Brasil em capitanias hereditárias foi uma estratégia de colonização adotada a partir de 1534. O país foi dividido em lotes, chamados capitanias, que foram concedidos a nobres e fidalgos, conhecidos como donatários. Cada donatário tinha o direito de explorar e administrar sua capitania, com o compromisso de promover a colonização, proteger o território e pagar tributos a Portugal. Essa divisão visava descentralizar o controle e incentivar a ocupação das terras, mas enfrentou desafios, levando à centralização do poder nas mãos do governador-geral mais tarde.
Tomé de Souza, nomeado pelo rei Dom João III em 1549 como o primeiro governador-geral do Brasil, foi fundamental para o início da colonização. Ele estabeleceu Salvador como a primeira capital, construiu infraestrutura como estradas, igrejas e fortificações, procurou manter boas relações com os indígenas, centralizou a administração, promoveu a conversão religiosa, combateu a pirataria e apoiou atividades econômicas. Sua liderança enraizou as bases da colonização brasileira, moldando o futuro do país. Dentre os primeiros colonizadores do nosso país, podemos destacar os exploradores e aventureiros que vinham para cá com a intenção de enriquecimento pessoal, explorando riquezas como ouro, pau-brasil, dentre outros. Também se destacavam os religiosos, que tinham como missão a conversão dos nativos ao cristianismo, além dos africanos escravizados, que eram trazidos principalmente para o trabalho nas lavouras. Durante o período colonial, o Brasil vivenciou diversos ciclos econômicos. O pau-brasil foi o primeiro ciclo econômico do Brasil, baseado na exploração de uma madeira valiosa usada para tingir tecidos. O ciclo da cana-de-açúcar foi marcado pela produção de açúcar em engenhos, sendo a principal atividade econômica da colônia. A descoberta de ouro em Minas Gerais no final do século XVII deu início ao ciclo do ouro, que atraiu milhares de colonos e mudou a dinâmica econômica do Brasil. O ciclo do café, século XIX, trouxe um novo boom econômico, com a expansão da cultura do café nas regiões do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Durante a colonização, os portugueses expandiram seu domínio territorial pelo Brasil, desbravando vastas áreas do interior. Esse processo de expansão frequentemente resultou em conflitos com as populações indígenas, que resistiram à ocupação europeia de suas terras ancestrais. A colonização do Brasil envolveu a criação de inúmeras vilas, cidades e engenhos ao longo do litoral e do interior, contribuindo para a formação da sociedade e da cultura brasileira. A colonização do Brasil é um capítulo complexo e multifacetado da história, marcado por exploração econômica, conquistas territoriais e encontros culturais, e que moldou profundamente o país que conhecemos hoje. Após esse breve resumo sobre o período de descobrimento e colonização do Brasil, veremos a seguir como se decorreu o processo de independência do nosso país em relação a Portugal. Meu muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e fiquem com Deus.